República. Vamos ao dilema já a seguir. A crise política que há poucos dias parecia altamente improvável aconteceu mesmo. O Parlamento chumbou hoje a proposta do Governo de Orçamento do Estado para o próximo ano e tudo indica que o Presidente da República se prepara para convocar eleições antecipadas. Convidamos, aliás, para o dilema desta noite, David Justino, Vice-Presidente do PSD, Fernando Rosas, do Bloco de Esquerda e Pedro Silva Pereira, do Partido Socialista. Boa noite aos três. Pedro Silva Pereira, vou começar exatamente por si. Parece-lhe que, chumbado o Orçamento do Estado, devem ser convocadas eleições antecipadas? É esse o cenário correto para o qual devemos avançar? Bom, esse é o desenlace natural no epílogo desta crise política. Tinha sido já pré-anunciado pelo Presidente da República que seria essa a solução e eu creio que neste momento ninguém no país espera outra coisa. Uma questão agora do calendário e da formalização das decisões políticas. É uma crise política que eu creio que os portugueses não compreendem. É uma crise política surpreendente, absurda e desnecessária. E realmente, numa altura em que o país está a ser apresentado como exemplo pela forma como geriu a pandemia e se tornou líder mundial da campanha de vacinação. Era óbvio, penso que para todos, que o país devia estar agora a concentrar, a mobilizar todas as suas energias para a recuperação económica e para o total aproveitamento dos fundos comunitários que o Primeiro-Ministro António Costa conseguiu negociar a favor de Portugal. E exatamente no momento em que temos os primeiros sinais de recuperação económica, uma recuperação naturalmente ainda frágil, eis que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda resolvem precipitar o país numa crise política, que ninguém entende realmente, porque este orçamento, ninguém pode dizer, e certamente os parceiros do Partido Socialista à esquerda não podem dizer, que é um orçamento que virá à direita e que não tem mais conquistas sociais. Pelo contrário, é um orçamento progressista e com mais conquistas sociais. Não podem também dizer que o Governo não se esforçou na mesa das negociações, que não fez aproximações, isso está documentado, é sabido, o Governo fez muitas tentativas de aproximação às pretensões do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. E todos sabem que nem Bloco de Esquerda nem Partido Comunista podem esperar de uma alternativa do Governo de direita melhores soluções do que aquelas que agora conseguiram. E a verdade é que estes avanços sociais que constam deste orçamento são postos em causa com o chumbo do orçamento. E, aliás, várias iniciativas legislativas na área do mercado de trabalho e do Serviço Nacional de Saúde que vão caducar pela dissolução da Assembleia da República. E, mas não lhe passa pela cabeça, Pedro Silva Pereira, da parte da esquerda, mas não lhe passa pela cabeça, Pedro Silva Pereira, que o Governo pudesse apresentar um segundo orçamento do Estado, como há partidos que defenderam, nomeadamente nas audiências que tiveram ontem com o Presidente da Assembleia da República? A questão é que o Governo teve um longo processo negocial com os seus parceiros à sua esquerda. Ainda hoje, em pleno debate parlamentar, fez apelos lancinantes a que, ao menos, pudéssemos avançar para a fase da especialidade e aí procurarmos ainda introduzir alterações e conseguir outras aproximações, mas nada serviu. Porque, portanto, não vale a pena insistir. Portanto, não vale a pena insistir num segundo orçamento e voltar a contar ou a pedir o apoio dos partidos à esquerda. Que a razão desta crise política, verdadeiramente, sendo ela absurda como é uma razão de cálculo eleitoral. A uma certa altura, o Bloco de Esquerda e depois o Partido Comunista decidiram ou avaliaram que esta sua cooperação com o Partido Socialista estava a ser negativa do ponto de vista eleitoral. E porque quiseram se pôr fora. Eu acho que é um erro porque com isso estão a desproteger as pessoas que dizem defender os trabalhadores, o povo, as famílias, as pessoas mais desfavorecidas.
e, além disso, estão a pôr em causa também a credibilidade da simples ideia da parceria à esquerda para governar o país. E, portanto, Pedro Silva Pereira, vamos alargar a conversa, teremos mais tempo naturalmente para conversar, chamar à conversa também o David Justino e o Fernando Rosas. Fernando Rosas, este fim da geringonça, ou este momento a que o país está a assistir, invalida uma nova solução como esta, mesmo depois de eleições antecipadas. Ou seja, colocando a questão de outra maneira, se neste momento não é possível um entendimento entre o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP num orçamento do Estado, não é por mais 2 ou 3 meses que os partidos vão mudar de ideias e conseguir formar uma maioria para governar o país. Bom, o futuro político, o futuro da solução política que sairá de eventuais eleições é uma coisa que se decidirá em função dos resultados dessas eleições. O que eu queria aqui começar por contrariar é esta visão dramatizante e demagógica que tenta intimidar a esquerda à luz de uma concepção que é esta. Tem que se votar necessariamente um orçamento mesmo que ele seja mau. Ou seja, não há solução se não votar o orçamento. O prejuízo do orçamento não é ele ser votado independentemente do seu conteúdo. O prejuízo do orçamento é votar um orçamento que não responda às necessidades do país. E, portanto, se os partidos à esquerda, e eu devo dizer aqui que não represento aqui o Bloco de Esquerda, estou-me a representar a mim só porque não sou dirigente, nem tenho nenhuma responsabilidade representativa do Bloco de Esquerda. Estou a dar a minha opinião. A minha opinião é que se os partidos que se situam à esquerda entenderam que este orçamento não responde à gravidade de uma situação social, económica, que o país está neste momento a entrar de uma forma muito preocupante, é evidente que o seu dever, face ao seu eleitorado, é votar contra o orçamento. Não há nenhum drama transcendental com isso. Se o orçamento não serve do ponto de vista daquilo que é o mandato que esses partidos têm, o orçamento não deve passar e eles devem ser coerentes com o mandato que têm. Eu devo dizer, aliás, que a geringonça não acabou agora. A geringonça acabou em 2019, quando o Partido Socialista, o Primeiro-Ministro em particular, resolveu não aceitar nenhuma espécie de compromisso escrito com os partidos da esquerda. A primeira fase da geringonça era a fase mais fácil, quer dizer, era a fase mais óbvia e correu bem com base num acordo escrito. Ou seja, repor os rendimentos que a Troika e o governo do PS, do PSD e do CDS, o desastre económico e social que tinham sido aqueles 4 anos. Uma lição já foi retirada. Uma eventual segunda versão da geringonça terá de ser baseada num acordo escrito. Acha que isso é fundamental se a questão se vier a colocar? Tem que ser baseada num acordo que dê credibilidade às partes, que não é só o acordo não ser escrito. É sistemático incumprimento dos compromissos que são tomados. Mas como é que estas forças políticas, Fernando Rosas, vão apelar agora ao voto dos portugueses, convencer os portugues a votarem nestes partidos, quando não foram capazes de se entender para chegar a um consenso? Não. Os partidos de esquerda, não posso falar pelos 2 partidos de esquerda, nem sequer estou aqui a representar o outro, mas estou a dizer, os partidos à esquerda vão intervir em defesa daquilo que é o seu programa e vão pedir votos a favor de um resultado eleitoral que viabilize a resposta que eles entendem ser necessário dar a uma situação que se agrava todos os dias. Repare, vem aí a inflação. Fim das moratórias quer dizer despedimentos, quer dizer despejos, quer dizer muita falência de pequenas e médias empresas. Está aí o petróleo e a gasolina a subir. Estão aí as greves a começar. Quer dizer, está aí uma situação muito complicada. E, portanto, as respostas que se exigiam não podem ser as respostas aceitáveis há uns meses atrás. Há outro tipo de exigências que são necessárias. O que nós verificamos nesta negociação é que o Primeiro-Ministro e o governo do Partido Socialista não aceitaram propostas que são relativamente banais. Quer dizer, ninguém foi pedir para ali a nacionalização
dos meios de produção, Bom, essa nem é a fazer discussão propostas que tem sido revolucionárias. feita ao longo dos últimos dias e há versões diferentes e o PS Eu se sei, mas aproximou quer dizer, das não novas há propostas nenhum... do Bloco e, portanto, essa conversa não nos leva a grandes conclusões, leva-nos ao chumbo do orçamento. Esta conversa é o meu ponto de vista sobre o assunto. Certeza, claro, sim. esse é o sentido da minha conversa. O que eu estou a dizer é que esta crise é uma crise que foi pretendida pelo Primeiro-Ministro. Quer dizer, o Primeiro-Ministro, esta ideia de dizer que a esquerda é que tem responsabilidade por contra o orçamento é uma ideia falsa. A esquerda apresentou as suas propostas, negociou, o governo não aceitou as propostas, votou contra e votou de acordo com a sua consciência. O governo pode e deve ser responsabilizado por não querer chegar a nenhuma espécie de acordo. O governo queria eleições. O governo queria abrir a crise. O governo quer novamente, o Dr. António Costa quer novamente, está novamente obcecado pela ideia da maioria absoluta. E, portanto, é com certeza esse o apelo que vai marcar a próxima campanha. É isso que vai ver. Eu, aliás, devo dizer que as eleições não são a única solução para isto. Quer dizer, há outras soluções que são possíveis Podia o PS apresentar um segundo constitucionalmente. Pode ser essa e pode ser outras, quer dizer, não é necessário. Mas se elas vierem, está claro. O voto do povo é o que, em última análise, decide quem... David Justino, a convocação de eleições antecipadas é a decisão acertada? O problema é o único e simples, boa noite, antes de mais nada, saber qual é a situação do país e qual é o interesse nacional que melhor serve, digamos, essas necessidades e, acima de tudo, que melhor serve a situação e a conjuntura que nós estamos a enfrentar. Eu subscrevo, de alguma maneira, as preocupações que o Fernando Rosas enunciou. Podemos alargar isso ao problema das cadeias de abastecimento, que estão completamente quebradas, ao problema de que já falta ferro e já falta, se calhar vai começar a faltar cimento, por exemplo, ao nível da construção civil. Quer dizer, são várias coisas que se aproximam. E, nesse sentido, nós precisamos de um governo que esteja legitimado e que não esteja fragilizado. O problema que se põe é que este governo fica fragilizado. Já tinha ficado fragilizado precisamente pelo resultado das autárquicas, com este processo todo que todos nós observámos e a forma como decorreu, mais fragilizado está. E, portanto, eu sinceramente não vejo melhor solução para o país, independentemente de servir melhor à esquerda ou à direita, acima ou abaixo. Quer dizer, eu não vejo melhor solução do que sejam as próprias eleições antecipadas. O David Justino acha que o Presidente da República mostrou estar, ao longo destes dias, à altura da crise que o país está a enfrentar. E vou colocar-lhe as várias situações que nos têm feito a todos refletir sobre as atitudes do Presidente da República. O facto de ter colocado as eleições logo no início deste debate orçamental como o cenário que seguiria se o orçamento fosse chumbado, as diligências até à hora do debate, a audiência a Paulo Rangel, a meio do debate parlamentar, é também algo que está a ser tido em conta na análise das atitudes do Presidente da República. Como é que vê este comportamento? Eu tive 10 anos como assessor do professor Cavaco Silva, como Presidente da República, e como devem compreender, os estilos são completamente distintos. Eu prefiro muito mais uma atuação comedida e menos exposta, como durante muito tempo tivemos, não só com o professor Cavaco Silva, mas também Jorge Sampaio, mesmo Mário Soares, não é? Mário Soares, no fundo, também vinha cá para fora sempre que era necessário, mas depois havia períodos de maior recato. E eu acho que a intervenção do Presidente da República deve ser cuidadosa e prudente. Ora bem, aqui, nos vários casos que me invocou, eu acho que foi, em alguns casos, inoportuna e, na maior parte dos casos, imprudente. E isto porquê? Vamos pegar no caso, da audiência de Paulo Rangel. O Sr. Presidente da República, segundo sei, recebe muitas pessoas e nem sempre é comunicado através, digamos, da omissão do comunicado da Presidência da República. Até fala ao telefone com muita gente. Portanto, eu não creio que aquilo que foi designado de uma audiência de cortesia, ela nem responde à oportunidade, nem responde, de acordo com, as palavras do Sr. Presidente da República, nem responde a uma urgência. E, nesse sentido, se confirmar que, na verdade, aquilo que o Sr. Presidente da República, para além de, no fundo,
aceder a um candidato que foi apresentar a sua candidatura, mas não precisava de o fazer, porque julgo que Paulo Rangel já tinha comunicado ao Sr. Presidente da República que seria candidato às eleições diretas do PSD em agosto. Portanto, não tem muito sentido que agora houvesse uma audiência para confirmar aquilo que já se sabia desde agosto. Portanto, houve uma intenção de Marcelo Rebelo de Sousa. Houve uma intenção, a partir da altura em que faz um comunicado escrito sobre esta audiência, este comunicado é um facto político. E o facto político permite leituras políticas. E as leituras políticas que eu faço são claramente lamentáveis. Não quero utilizar outros adjetivos, mas é lamentável. É uma tentativa de fragilizar Rui Rio? Não, vamos lá ver uma coisa. Eu não sei se esse não é. Agora, quem fizer uma leitura de entender, digamos, a disponibilidade do Sr. Presidente da República para, no fundo, receber um candidato ou protocandidato às eleições diretas internas do PSD. Isso pode ser lido como uma interferência dentro da vida dos partidos e isso não é aceitável. Eu até posso aceitar a ideia de que o Sr. Presidente não queria ter essa intenção. Mas em política, digamos, os factos têm que ser analisados e têm que ser lidos politicamente. E nessa perspectiva, continuo a dizer, foi imprudente, porque no fundo o Sr. Presidente da República fez um esforço enorme no sentido de tentar encontrar uma solução. Deve ter feito muitos telefonemas, mas arranjou tempo para receber, para uma audiência de cortesia, não é? O Dr. Paulo Rangel. Portanto, isto é uma leitura política. E, nesse sentido, eu não posso, de certa forma, subscrever ou apoiar, porque eu acho que é uma situação perfeitamente lamentável, que eu espero que não se volte a repetir, porque nós entendemos como sendo uma interferência na vida de um partido político, para todos os efeitos. Eu gostava também de dizer sobre isto do Presidente da República o seguinte. Eu vi duas coisas com preocupação na posição do Presidente da República. A primeira foi ele, desde logo, ter feito uma espécie de ameaça geral de que se não houvesse entendimento no orçamento se convocavam as eleições. O que eu acho um abuso da parte do Presidente. É claro, isso é uma competência que ele tem, mas é uma forma de interferir no próprio debate orçamental. E isso teve influência nos acontecimentos que sucederam? Isso está na base da montagem desta campanha de que o orçamento, se as pessoas não acederem à chantagem de aceitar um orçamento, seja ele qual for, abre-se uma crise política e vêm aí as eleições. Ora, há outras soluções para esse tipo de situação e o Presidente, ao fazer disso o centro da pressão que exerceu sobre os partidos nessa matéria, excedeu, a meu ver, aquilo que deve ser o recato institucional do Presidente da República. Segundo lugar, eu estou de acordo. Quero dizer, é uma ingerência inédita da parte do Presidente da República receber o líder da oposição interna de um partido, que por acaso até é o dele, não é? Em pleno processo de discussão eleitoral que está em vigor dentro do partido. Eu nunca me lembro de ter visto uma coisa dessas e acho que isso não está bem. Acho que isso está manifestamente incorreto e portanto, não queria deixar também de me manifestar sobre isso. E eu gostava de pedir também a opinião do Pedro Silva Pereira, uma apreciação geral sobre a atuação do Presidente da República ao longo destes dias, em particular sobre as diligências que efetuou, se acha que foram positivas para o debate orçamental. Bom, tanto quanto sei, o Presidente da República procurou sensibilizar os partidos políticos para a inconveniência desta crise política e isso eu não posso, de modo nenhum, censurar, antes pelo contrário, acho que corresponde ao exercício da sua magistratura de influência. Já este incidente com a audiência a um candidato à liderança do PSD me parece totalmente impróprio, inexplicável, inaceitável, como disse o Dr. Rui Rio, e tenho que lhe dar razão, porque é um gesto que não faz sentido nenhum e que extravasa aquilo que se deve esperar do comportamento prudente de um Presidente da República. Pedro Silva Pereira considera que a geringonça é reeditável num cenário de pós-eleições antecipadas? Bom, eu penso que a mensagem que o Primeiro-Ministro deixou hoje no debate parlamentar corresponde àquela que é a resposta natural do Partido Socialista a esta situação.
se não foi possível manter a estabilidade governativa neste quadro parlamentar, então a mensagem que o Partido Socialista dirige aos portugueses, dirige ao povo de esquerda, dirige àqueles que defendem estabilidade política, é que então é necessário reforçar a votação no Partido Socialista, concentrar votos no PS, para que seja possível ter essa governação estável e duradoura. O Primeiro-Ministro não falou necessariamente numa maioria absoluta, teve essa cautela, porque é possível, com o reforço do Partido Socialista, conseguir soluções de estabilidade. Isso é também válido para aqueles que querem evitar o regresso soluções a uma governação que não passem da direita. Soluções, Pedro Silva Pereira, que não passem pelos ex-parceiros da Geringonça, parece-lhe possível? Não, o que estou a dizer é que com o reforço do Partido Socialista é possível construir soluções governativas parlamentares. É evidente que uma maioria absoluta é a garantia dessas soluções estáveis, mas um reforço do Partido Socialista já permitiria uma outra aritmética parlamentar. Nós hoje, por exemplo, vimos o PAN a disponibilizar-se claramente para viabilizar o orçamento e, aliás, a abster-se para permitir a viabilização do orçamento. Portanto, há outras soluções em termos da aritmética parlamentar. Há outras soluções, mas parece-lhe que esta poderá voltar a ser possível? Esta solução de uma aliança à esquerda? Sim. Bom, eu acho que isso dependerá muito da evolução da atitude dos vários partidos políticos. É claro que se da parte do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda continuarmos a ter uma total intransigência negocial, a apresentação de cadernos reivindicativos que são irrealistas e que pretendem, como o Manel Alegre muito bem disse ontem, operar uma espécie de OPA ideológica dos partidos mais pequenos sobre o partido maior da esquerda, então isso não é possível. Agora, eu estou convencido também que não é possível ignorar aquilo que será certamente a mensagem dos eleitores. Eu estou convencido que os eleitores vão penalizar aqueles que provocaram esta crise política, o Partido Comunista ou o Bloco de Esquerda, vão concentrar votos no Partido Socialista para evitar até o regresso a uma governação da direita e, neste caso, até com uma governação da direita que seria o risco de estar prisioneira da extrema-direita e, portanto, num cenário que seria bastante preocupante. Eu creio que não havendo, Pedro Silva Pereira, não havendo uma maioria à esquerda ou uma possibilidade de entendimento à esquerda, exclui, na sua opinião, deve ser excluída uma solução Bloco Central? Sim, eu creio que uma solução de Bloco Central não é saudável para a democracia portuguesa. Ela limita as condições da alternativa política ou remete-as para os extremos que não são certamente recomendáveis soluções políticas para a governação do país. Portanto, não creio que passe por aí. Agora, creio que os partidos à esquerda que provocaram esta crise política, o Partido Comunista e o Bloco, precisam de explicar alguma coisa. Não se trata apenas de dizer, querem nos obrigar a votar um orçamento do qual discordamos em alguns aspectos essenciais. Trata-se também de demonstrar porque é que as pessoas, porque é que os trabalhadores, porque é que as famílias ficam melhores com esta crise política. Porque é que, se não avançarem as medidas sociais que estão no orçamento, o aumento das pensões, as creches gratuitas, a baixa do IRS, porque é que as famílias ficam melhor com isso? E porque é que, se criarmos uma crise política num momento que pode ser favorável para a direita, essa gente, esse povo, as classes médias, os trabalhadores ficarão melhor. Eu creio que não ficarão. É seguramente um debate que vai ser feito ao longo das próximas semanas e dos próximos meses. Este problema para o futuro e encontrar uma solução política que seja estável, duradoura e que permita resolver os problemas dos portugueses. Fernando Rosas queria acrescentar e o David Justino também. Eu queria só dizer que, em primeiro lugar, o Manuel Alegre deve conhecer mal o orçamento, de certeza. E, em segundo lugar, as intransigências... Vamos lá ver. Pagamento das horas extra. Há uma intransigência. E uma intransigência de quem? Indenizações dos experimentos. Há uma intransigência de quem? 25 dias de férias. É intransigência não aceitar isto da parte de quem?
fim do fator de sustentabilidade, exclusividade no SNS. O Governo fez uma série de propostas decorativas e marginais relativamente àquilo que são as necessidades das respostas robustas face à situação que existe. A intransigência é do Governo, que não aceitou situações que são situações absolutamente admissíveis e que tinha margem financeira para aceitar. E é dessa forma de resto que o Bloco de Esquerda tem justificado o seu voto pelo orçamento. Não podemos aceitar que criar esta espécie de campanha eleitoral de que os partidos de esquerda é que são responsáveis pela situação de não aprovação do orçamento. E já agora dizer, o Partido Socialista parte para esta campanha, como se viu agora pela intervenção anterior, começa outra vez com a obsessão da maioria absoluta. É muito mau, porque maioria absoluta do PS significa que as respostas que são necessárias para a situação do país não vão ter lugar se conseguisse fazer isso. E nesse sentido, acho que é necessário intervir numa futura eventual campanha eleitoral, se ela se fizer, no sentido de reforçar posições que permitam uma relação de forças diferente relativamente à possibilidade de construir. David Justino, o PSD há de estar na próxima campanha também a pedir maioria absoluta, porque há dúvidas também sobre cenários pós-eleitorais à direita, que dificuldades é que eles vão representar. Há dúvidas até sobre quem será o líder do partido. Portanto, o que lhe pergunto é quais são exatamente neste momento as suas preocupações relativamente à preparação das eleições. A minha principal preocupação é uma coisa muito simples, é que a crise dita política não é exclusivamente política. Ou seja, eu julgo que este orçamento, ainda por cima, após os acrescentos que foram feitos, já era insustentável e torna-se ainda mais insustentável com os acrescentos. Se recorrermos a uma situação de duodécimos e que o novo orçamento seja feito, não pode ser feito de acordo com os mesmos pressupostos. Uma parte dos rendimentos seriam completamente comidos pela inflação. Não tenho grandes dúvidas disso. Há situações críticas ao nível de fornecimento de empresas que vão desencadear um processo que será muito complicado. E, portanto, por isso é que eu disse há bocado que o problema das eleições é capaz de ser a melhor das soluções, mas há mais que eu julgo que é importante. É que, eventualmente, se o Governo não caísse agora, cairia durante o próximo ano. Não tenho grandes dúvidas sobre isso. E isto porquê? Porque em alguns ministérios a despesa pública está descontrolada. Está descontrolada, é impossível, não é? E por mais esforço que se possa fazer, não se consegue desencadear a curto prazo, digamos que, qualquer travão, digamos, no montante dessa despesa. Em segundo lugar, o problema da dívida está a um nível tão alto, talvez a terceira dívida da União Europeia, que qualquer pequena alteração nos juros, e se vamos ter inflação, é muito provável que venhamos a ter subida de juros, ou pelo menos maior dificuldade em contrair, digamos que, os financiamentos. Portanto, isto quer dizer que nós vamos ter uma situação explosiva durante o próximo ano. É por isso é que, na verdade, nenhum governo fragilizado consegue resolver isto. Mas também nenhum governo com o Chega, não é? Eu nem falei no Chega, quer dizer, vocês é que têm um bocado a mania de andar sempre a falar no Chega. Vocês é que... Desculpem lá, a esquerda é precisamente... são aqueles que dão mais publicidade ao Chega. Vocês é que fazem... Vocês é que fizeram uma aliança com eles nos Açores. Desculpe, não foi a esquerda. Não foi uma aliança. Aliás, o acordo está feito. Olha, é pena que aquilo que foi exigido, que foi um acordo escrito, precisamente em declaração de cada uma das forças políticas relativamente à coligação que foi feita, tivesse sido feita também, por exemplo, ao nível do Governo da República. Talvez não tivesse acontecido aquilo que aconteceu. Mas a questão que também se coloca neste momento, David Justino, é que, e salvo surpresas que possam acontecer naturalmente, não parece possível neste momento, e tudo pode mudar até lá, uma maioria à direita sem o Chega, pela votação que o Chega tem tido nas últimas eleições. Ou seja, não haverá uma maioria, muito provavelmente, com o PSD, o CDS e a Iniciativa Liberal. Peço imensa desculpa. O Chega neste momento vale um deputado. Um deputado. Eu não sei onde é que vão buscar as projeções de votação que possam fazer. Para mim, vale um deputado, não vale mais. Depois das eleições, logo se verá. Também diziam que, nas municipais, nas autárquicas, que o Chega ia ocupar, ganhar não sei quantas câmaras. Quantas ganhou? Quantos mandatos é que teve? Qual é a percentagem de votos que teve?
afinal, quanto é que vale o Chega? Portanto, vamos é uma das questões que vão ser respondidas nas próximas legislativas e daí o receio também que essa Mas a aliança com o Chega depende dos resultados eleitorais do Chega? A aliança do Chega... Se eles tiverem um resultado jeitoso... Esse é sempre... Fernando, desculpe lá. Esse é sempre fantasma que vem... Sempre que há qualquer situação, é vem o fantasma do Chega. E eu, sinceramente, o André Ventura não tem cara de fantasma que eu saiba. Quer dizer, e para todos os efeitos, eu, pelo menos pessoalmente, e já o disse também como responsável político, que não está, na minha predisposição, qualquer entendimento com o Chega. Agora, aquilo que tem que ser feito é que tem que haver outras formas de entendimento, não necessariamente coligações pré-eleitorais ou mesmo pós-eleitorais, que viabilizem uma solução legítima. É um interesse nacional que está aqui em causa. À direita ou à esquerda? Também não lhe passa pela cabeça... Seja à esquerda. Também não lhe passa pela cabeça, David Justino, uma solução de Bloco Central? O país... Não, essa não tem sentido. Não, ok. Essa não tem sentido, quer dizer, está completamente inserida do contexto. É porque há quem receie que não seja possível formar uma maioria nem à direita nem à esquerda. O problema único e simples é que tem que haver uma solução. E eu continuo a acreditar que a democracia tem soluções múltiplas e as quais podem ser mobilizadas para encontrar uma saída para a situação que nós estamos a viver. Eu aí não tenho grandes dúvidas. Agora, também tenho a certeza, respondendo à pergunta que colocou, que quer o Partido Socialista, quer o PSD, como dois maiores partidos do leque partidário, vão lutar por ter o melhor resultado. E se o melhor resultado for uma maioria que lhes dê a capacidade de estabilizar a governação, só temos que aplaudir. Mas essa é uma vontade nem de nós como comentadores, nem da comunicação. Não, é uma vontade das pessoas, é a vontade dos eleitores. Só espero que os eleitores tenham o bom senso de não dar a maioria absoluta a ninguém. Pois, mas é que eu confio mais nos eleitores que vocês confiam. Não, isso agora. David Justino, permita-me só que lhe faça ainda mais uma pergunta. Estamos já a caminhar para o final do dilema de hoje. Este processo de eleições antecipadas, tudo indica, apanha o PSD numa altura de discussão da liderança. Paulo Rangel já terá recolhido as assinaturas para um Conselho Nacional Extraordinário com o objetivo de pedir a antecipação do Congresso. Portanto, as eleições diretas estão marcadas para 4 de dezembro, o Congresso deveria realizar-se em janeiro e a ideia de Paulo Rangel é que ele se realize logo a seguir às diretas 17 e 18. Parece-lhe correto este ajustamento do calendário, tendo em conta que o país vai para eleições? Olha, a primeira coisa que eu julgo relativamente a esses calendários é que o Dr. Rui Rio avisou em tempo e foi muito explícito relativamente ao quadro que nós estávamos a viver. Mas ninguém ligou. Agora, que já viram qual é o quadro, querem alterar aquilo que eles próprios aprovaram. Portanto, a solução maioritária de pôr eleições diretas a 4 de dezembro e depois Congresso a 14 de janeiro. Eu não vejo razão ativa, enquanto o Sr. Presidente da República não marcar eleições, não vejo razão objetiva para estar a alterar aquilo que foi decidido. Mas considera essa possibilidade de antecipação do Congresso depois de convocadas as eleições, se elas de facto se realizarem? Tem que ser o Conselho Nacional a decidir. Agora, face aos dados que tenho, não há razão objetiva para alterar este calendário. Com ou sem eleições pelo meio, seja o que for. David Justino, muito obrigada. Um agradecimento também ao Fernando Rosas e ao Pedro Silva Pereira por terem estado no dilema desta noite. Fechamos por hoje, já a seguir a primeira hora, com notícias atualizadas pelo jornalista José Gabriel Quaresma, aqui na 24. Tenham uma boa noite. Até amanhã.